vereador que mais me cobrou, eu como presidente, mais me cobrou que tivesse um espaço. Cobrou do G1 ano passado todinho que tivesse um espaço. O que era o espaço? É para nós mostrarmos o nosso trabalho lá na rádio. Nós precisamos de mostrar, senão o povo não sabe nada. Aí vai para a rádio para descer o porrete. Uso os 30 minutos que é de fazer a propaganda do trabalho dele, de fazer isso, do trabalho dele, chamando a guaspa. Aí vem depois o prefeito e mete a guaspa também. Sabe, aí se for ficar naquela, um bate aqui, outro aqui, nós nunca vamos ter um debate de ideias. Nós nunca vamos colocar as coisas para crescer no município. Então, assim, eu estou aqui, estou falando do meu ponto de vista, respeito o ponto de vista do vereador, respeito o ponto de vista de todos os outros vereadores. Eu só não concordo com essa maneira de fazer política. Eu entrei na política, não pode fazer política dessa maneira também, mas volto a frisar, eu respeito a maneira de fazer política, só que às vezes fica aqui jogando. Ele jogou um verde aqui, volto a dizer, jogou um verde aqui falando para o Brejeiro aqui, que por eu ter falado aqui do Brejeiro da maneira que ele falou, que eu estava errado, totalmente errado, sabe? Então esse tipo de coisa, às vezes, ela machuca a gente, machuca, mas eu procuro fazer da minha consciência. Eu procuro discutir ideias, como eu já discuti várias vezes com o Edmilson ideias. Ele falou, olha, vereador, no projeto da festa, o Edmilson falou assim, olha, mas é correto doar os 300 mil reais para a festa? Eu expliquei meu ponto de vista para ele, como expliquei para várias pessoas que me procurou sobre isso, como me procurou sobre outros assuntos. Então, assim, eu não gosto muito de uma política de bom discurso, de pouca ação e de muito teatro. Eu estou na política pela ação. Eu acredito muito mais nas ações, que ela ajuda o nosso povo. E uma ação sua, de verdade, uma ação que quando você busca realmente debater as ideias, quem ganha não somos nós não. Quem ganha é a comunidade, e eu volto a falar, é o dono do armazém que ganha. É o dono do armazém. Então, esse tipo de coisa não é legal. Não é legal, e eu acredito, e estou tentando implantar aqui essa maneira da gente trabalhar. Eu volto pedindo aí a discussão de ideias sobre o regimento interno, sobre a lei orgânica do município, sobre essa questão dessas emendas parlamentares. Eu acredito sim que nós temos condição de fazer uma Câmara muito boa. Nós estamos fazendo, mas temos condições de melhorar. Nós temos condições de melhorar o nosso trabalho. E se as pessoas vêm para aqui e não quer nada, quer ver, vai falar, põe o carro de som na rua, na próxima sessão. Hoje o bicho vai pegar na Câmara Municipal, já cobra fuma. Aposto que isso aqui lota. Essa casa vai estar lotada, o salão lá fora vai estar lotado, vai estar todo mundo isso aqui. Sabe? Então, assim, se você for trazer pessoas tentando só brigar ali, brigar daqui, briga daquela ali, nós vamos caçar prefeito, nós vamos caçar o vereador, o vereador não mora aqui, não pode fazer isso, o presidente da casa faz coisa errada, e papapá, e Ave Maria. Lota, mas coloca o carro de som na rua e fala, hoje nós vamos convidando todo mundo para uma audiência pública, nós estaremos falando sobre a lei orgânica do município. Vai vir o seu Brejeiro, Reginaldo Marcos, eu acho que o menino lá de cima lá e alguma outra pessoa, sabe? Então, assim, essa política do teatro, ela, no meu modo de vista, ela não funciona. Eu acredito muito mais no trabalho, na discussão de ideias, e nós devemos sim, nós temos que ser exemplo para as próximas câmaras. Já estamos fazendo, essa Câmara já está fazendo, os 9 vereadores já estamos fazendo isso aqui. Essa Câmara, depois desse nosso mandato, ela vai ser totalmente diferente. E o responsável por isso são os 9 vereadores aqui. Mas nós temos alguns erros, na minha opinião, que nós podemos chegar aí a um denominador comum e melhorar cada dia mais o nosso trabalho. Então, para encerrar as minhas palavras... Pois não, vereador. Vossa Excelência, falando a respeito aí de cobrar, trabalhar, até o cidadão cobrou do senhor o negócio lá dos 300 mil, foi lei, foi votado, mas só que nós não podemos ficar cobrando muito não, que nem eu liguei para o senhor pedir para que não fosse avisado que não era obrigado a pagar o quilo. Aí o senhor falou, não, vai lá e denuncia. Nós denunciamos, vamos no Ministério Público,
pedindo para que não anunciasse que era para levar 1 quilo de alimento. Aí a retaliação qual foi? Não é para falar o nome dos 3 vereadores. Por quê? Porque foi contra nós, foi lá denunciar no Ministério Público que estava cobrando 1 quilo. Ué, mas se tem uma lei, nós somos defensores do povo, nós vamos pedir para que não faça. Vocês pedem para ir no Ministério Público, nós vamos no Ministério Público, aí vocês retalham falar o nome do vereador, como é que vai fazer? Então quer dizer, eu não sou de ficar discutindo, brigando e falando. Desde quando? Hoje que eu vim falar porque tocou no assunto novamente. Então quer dizer, o vereador foi retalhado, sofreu retaliação porque foi defender o povo. Nós estávamos agindo em defesa do cidadão, porque muitos dos cidadãos às vezes ia tirar 1 quilo de alimento, aquele mais fraco, que é assalariado, porque às vezes o filho, pai, me leva eu lá, a filha, a mulher, aí ele ia tirar 1 quilo de alimento que ia fazer falta para ele. Então nós pedimos para que não fosse anunciado na rua, continuar anunciando. Então quer dizer, como é que se defende o povo desse jeito? Defender o povo é falar, não, houve uma lei, a lei foi votada e vamos cumprir. Seja prefeito A, seja prefeito B. Eu fui já, situação junto com o João, defendi ele muito, mas não compartilhava com esse tipo de coisa. Não, nem com ele, nem com ninguém. Porque se é correto, está na lei, está no contrato, está. Se não está, não está. Muito obrigado. Olha, vereador, eu acho que se o senhor ouviu depois o cargo de som, anunciou na rua, anunciou na rádio sobre isso aí, e eu falei que na segunda-feira que eu não concordo também com essa politicagem. Eu disse aqui, está gravado nessa casa aqui, quando eu falei que, se eu não me engano, não sei se foi segunda ou terça, quando eu falei sobre de fazer politicagem, eu disse que eu não concordava com isso e ainda falei para o prefeito lá na festa que eu não concordava com isso, que na minha opinião tinha que chamar todo mundo, mas é o direito dele e ele que era o presidente do evento, era o presidente da festa e ele fez. Então, e não está errado não, volto a dizer que não está errado quando o senhor vai denunciar de maneira alguma, está na lei e olha, e não reclama hora nenhuma. Esse sim é o trabalho do vereador. O senhor nós não somos obrigados a concordar. E quando as coisas não chegam certo, você chega e aonde que é? Vai denunciar no Ministério Público. O que pega uma parte? Pois não. O que pega aqui é o seguinte, é que a gente, às vezes na hora de ter que comentar, nós viemos aqui e comentamos o que nós achamos e falamos. E vocês comentam em off, com o prefeito. Então eu sei que às vezes vocês reivindicam que vocês, mas nós não ouvimos. Nós não participamos dessa cobrança de vocês com ele. Se for um abraço aqui no microfone, aí sim, a gente estaria vendo essa cobrança. Aí não vê, só vem falar, não, lá com ele eu falo, eu tenho liberdade de estar com ele, eu tenho liberdade de estar com ele. Aquele negócio foi um absurdo. Ele não podia de forma nenhuma. Então ali que mostra o ditador. Isso aí é papel de ditador, é papel de não aceitar as coisas. Porque é o que o vereador Paulista falou, que eu falei na rádio, lei é para cumprir. O cara não pode estar acima da lei, ele é prefeito. Mas quem faz as leis é essa casa. Agora nós criamos a lei no cu, qual que é o papel nosso? É cobrar. Então tá, vereador, e quero frisar também que quando se falou disso lá na questão de cobrar alimentos, não foi só o prefeito que disse, não. Nós éramos uma comissão e ficou decidido por essa comissão. E nessa comissão nós éramos 3 vereadores que faziam parte. Tá? Então, para mim encerrar as minhas palavras, eu quero encerrar aí desejando um feliz Dia dos Pais a todos os pais, né? A todos os pais aqui, aos vereadores, nós todos, né, os vereadores, somos pais, aos pais aqui presentes, e quero deixar aqui registrar também um grande beijo aí para uma pessoa que é o meu exemplo e que é o meu herói, que é o meu pai, e eu tudo para mim na minha vida. Então assim, eu quero hoje também me sinto assim orgulhoso, que é a primeira sessão que eu vejo, ainda mais próximo do Dia dos Pais, que o meu filho está aqui junto comigo. Então, para mim foi um presente hoje, do Dia dos Pais, ter ele presente aqui comigo no dia de hoje. Não entende muita coisa ainda, mas só de estar aqui para mim já é um presente que eu estou recebendo hoje no Dia dos Pais, tá? Meu boa noite. Retorna a presidência, vereador Edmilson.
Passamos então à ordem do dia. Peço ao secretário vereador Jean que faça a leitura das matérias apresentadas. Moção de aplauso de número 04/2014. Senhores vereadores, o vereador que subscreve requer que nos termos regimental que seja consignada nos anais desta casa moção de aplauso com voto de congratulação para os atletas da equipe principal da cidade de Mozarlândia. Requer ainda que dessa moção seja ciência aos homenageados, se dê ciência aos homenageados e referência. Justificação. A equipe principal é uma parceira entre a Prefeitura Municipal de Mozarlândia e o projeto Liga Esportiva Vale do Araguaia. Vem se destacando em nível regional, sendo a equipe campeã do campeonato regional, enobrecendo assim o nome do nosso município nos jogos e foram destaque na região com grande expressão dentro do campeonato. Nossa cidade foi muito bem representada por esses atletas de futebol, bem como pela parceria de todo o grupo de apoio. Quer que seja no campeonato esportivo como nos grupos de encontros, parabéns a todos que indistintamente colaboraram e se envolveram nessa empreitada para que nossos atletas alcançassem o tal sucesso. Aplausos a todos que se seguem o nome na lista em anexo. Em discussão e votação, moção de aplausos número 4/2014. As congratulações para os atletas da equipe principal da cidade de Mozarlândia e da outras providências. Em discussão, em votação, moção aprovada por unanimidade. Em segunda e última discussão, o Balanço Geral de 2002, projeto de decreto legislativo de número 01/2014, de 8 de agosto de 2014. A Câmara Municipal de Mozarlândia, Estado de Goiás, aprovou e a sua mesa diretora, nos termos do parágrafo 2º do artigo 94 do Regimento Interno, considerando a insubsistência do parágrafo 2º do artigo 46 da Lei Orgânica, parágrafo 4º do artigo 94 do Regimento Interno dessa Casa, considerando o parecer emanado do egrégio do Tribunal de Contas do Município do Estado de Goiás, através da resolução de número 0962/08, que opinou pela aprovação, considerando o parecer da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, e considerando que o quórum de votação na sessão plenária do dia 7 de 8 de 2014, em que constaram 7 votos pela aprovação e 1 voto pela rejeição das referidas contas, respeitando o mandamento contido no parágrafo 2º do artigo 79 da Constituição do Estado de Goiás, parágrafo 3º do artigo 46, promulga o seguinte: decreto legislativo. São julgadas as contas relativas ao balanço geral de 2002 pelo quórum de votos pela aprovação e pela rejeição, prevalecendo o parecer o Tribunal de Contas do Município do Estado de Goiás, exarado pela resolução de número 00962/2008. Artigo 2º. Deste decreto legislativo entra em vigor na data da sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário. Sala da Comissão de Finanças e Orçamento, Mozarlândia, 8 de agosto de 2014. Adão Leite da Costa Lima, presidente. Sebastião Soares de Oliveira, relator. Lúcio Gomes Barreto, membro. Em segunda e última discussão e votação, projeto de decreto legislativo número 01/2014, de 8 de agosto de 2014, dispõe sobre o julgamento das contas do Poder Executivo relativo ao balanço geral do ano de 2002.
Em discussão? Em votação? Vou encaminhar meu voto em discussão aí. Vou seguir o que eu defini ontem. Sou contra o projeto de resolução. Sou contra. Ainda em votação? Projeto aprovado por 6 votos a 1. Segunda e última discussão e votação. Balanço geral de 2003. Projeto de decreto legislativo de 02/2014, de 8 de agosto de 2014. A Câmara Municipal de Mozarlândia, Estado de Goiás, aprovou em sua mesa diretora, nos termos do artigo do parágrafo 2º do artigo 94 do Regimento Interno, considerando a insubsistência do parágrafo 2º do artigo 46 da Lei Orgânica, parágrafo 4º do artigo 94 do Regimento Interno dessa Casa, considerando o parecer emanado do egrégio Tribunal de Contas do município do Estado de Goiás, através da resolução de número 089/2009, que opinou pela aprovação, considerando o parecer da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento e considerando o quórum de votação na sessão plenária do dia 7 de 8 de 2014, em que constaram 7 votos pela aprovação e 1 voto pela rejeição das referidas contas, e respeitando o mandamento contido no parágrafo 2º do artigo 79 da Constituição do Estado de Goiás e parágrafo 3º do artigo 46, promulga o seguinte: decreto legislativo. Artigo 1º. São julgadas as contas relativas ao balanço geral de 2003 pelo quórum de votos pela aprovação e pela rejeição, prevalecendo o parecer pelo Tribunal de Contas do Município do Estado de Goiás, exarado pela resolução de número 089/09 do artigo 2º. Este decreto legislativo entra em vigor na data da sua publicação, ficando revogadas as disposições encontradas. Sala da Comissão de Finanças e Orçamento, Mozarlândia, 8 de agosto de 2014. Adão Leite da Costa Lima, presidente. Sebastião Soares de Oliveira, relator. Lúcio Gomes Barreto, membro. Em segunda e última discussão e votação, projeto de decreto legislativo número 2/2014, de 8 de agosto de 2014, dispõe sobre o julgamento das contas do Poder Executivo relativo ao balanço geral do ano de 2003. Em discussão, em votação. Senhor presidente, caminhar meu voto contra. Ainda em votação, projeto aprovado por 6 votos a 1. Balanço geral de 2004. Projeto de decreto legislativo de número 03/2014, de 8 de agosto de 2014. A Câmara Municipal de Mozarlândia, Estado de Goiás, aprova em sua mesa diretora nos termos do artigo do parágrafo 2º do artigo 94 do Regimento Interno, considerando a insubsistência do parágrafo 2º do artigo 46 da Lei Orgânica e parágrafo 4º do artigo 94 do Regimento Interno desta Casa. Considerando o parecer emanado do egrégio Tribunal de Contas do município do Estado de Goiás, através do parecer de número 0189/10, que opinou pela aprovação. Considerando o parecer da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento e considerando que o quórum de votação na sessão plenária do dia 7 de 8 de 2014, em que constaram 7 votos pela aprovação e 1 voto pela rejeição das referidas contas, e respeitando o mandamento contido no parágrafo 2º do artigo 79 da Constituição do Estado de Goiás, parágrafo 3º do artigo 46, promulga o seguinte: decreto legislativo. Artigo 1º. São julgadas as contas relativas ao balanço geral de 2004 pelo quórum de votos pela aprovação e pela rejeição, prevalecendo o parecer pelo Tribunal de Contas do Município do Estado de Goiás, exarado pelo parecer de número 0189/2010. Artigo 2º. Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições encontradas. Sala da Comissão de Finanças e Orçamento, 8 de agosto de 2014.
Adão Leite da Costa Lima, presidente. Sebastião Soares de Oliveira, relator. Lúcio Gomes Barreto, membro. Em segunda e última discussão e votação, projeto de decreto legislativo número 3/14, de 8 de agosto de 2014, dispõe sobre o julgamento das contas do Poder Executivo relativo ao balanço geral do ano de 2004. Em discussão, em votação. Senhor presidente, caminhar meu voto contra. Ainda em votação, projeto aprovado por 6 votos a 1. Balanço Geral de 2005. Projeto de decreto legislativo 04/2014, de 8 de agosto de 2014. A Câmara Municipal de Mozarlândia, Estado de Goiás, aprova em sua mesa diretora, nos termos do parágrafo 2º do artigo 94 do Regimento Interno, considerando a insubsistência do parágrafo 2º do artigo 46 da Lei Orgânica, do parágrafo 4 do artigo 94 do Regimento Interno desta Casa, considerando o parecer emanado do Egrégio Tribunal de Contas do Município do Estado de Goiás, através do parecer de número 3.424/2010, que opinou pela aprovação, considerando o parecer da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. Considerando o quórum de votação na sessão plenária do dia 7 de 8 de 2014, em que constaram 7 votos pela aprovação e 1 voto pela rejeição das referidas contas, respeitando o mandamento contido no parágrafo 2º do artigo 79 da Constituição do Estado de Goiás. O parágrafo 3º e do artigo 46 promulgam o seguinte: decreto legislativo, artigo 1º, são julgadas as contas relativas ao balanço geral de 2005 pelo quórum de votos pela aprovação e pela rejeição, prevalecendo o parecer do Tribunal de Contas do Município do Estado de Goiás, exarado pelo parecer de número 3.424/2010. Artigo 2º. Este decreto legislativo entra em vigor na data da sua publicação, ficando revogadas as disposições encontradas. Sala das Comissões de Finanças e Orçamento, Mozarlândia, 8 de agosto de 2014, Adão Leite da Costa Lima, Sebastião Soares de Oliveira, relator, Lúcio Gomes Barreto, membro. Em segunda e última discussão e votação, projeto de decreto legislativo 4/14, de 8 de agosto de 2014, dispõe sobre o julgamento das contas do Poder Executivo relativo ao balanço geral do ano de 2005. Em discussão, em votação. Senhor presidente, caminho meu voto contra. Ainda em votação, projeto aprovado por 6 votos a 1. Em terceira e última discussão e votação, projeto de lei de número 029/2014, de 29 de julho de 2014, autoriza o Poder Executivo a contratar financiamento junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, através da Caixa Econômica Federal, na qualidade de agente financeiro, a oferecer garantias e dar outras providências correlatas. Em terceira e última discussão e votação, projeto de lei número 029/2014, de 29 de julho de 2014, autoriza o Poder Executivo a contratar financiamento junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Social, BNDES, através da Caixa Econômica Federal, na qualidade de agente financeiro, a oferecer garantias e dar outras providências correlatas. Em discussão, em votação, projeto aprovado por unanimidade. Em terceira e última discussão e votação, projeto de lei de número 30/2014, de 1º de agosto. Revisa o vencimento do anexo 5º, coordenador de limpeza DAI 2, previsto na lei de número 515/2008 e dá outras providências. Em terceira e última discussão e votação, projeto de lei número 30/2014, de 1º de agosto de 2014, revisa o vencimento do anexo 5º, coordenador de limpeza DAI 2,
previsto na Lei nº 515/2008 e da outras providências. Em discussão, em votação, projeto aprovado por unanimidade. É questão de ordem, eu só queria pedir aos nobres edis que repassem para a Beatriz, nós já fizemos um comunicado oficial, repassem para a Beatriz, a minha assessora, os dados pessoais de vocês, para a gente estar colocando no site. Hoje o mundo só tem o meu lá, então eu peço aos nobres edis que passem para ela todos os dados, ela está lá com todas as perguntas, já foi deixada para vocês, passem tudo isso para as assessoras, para a assessoria de vocês, para ela estar passando para a Beatriz, para a gente estar organizando o nosso site. Está colocando todas as leis, se vocês depois puderem dar uma olhada, as leis até 85 já estão no site, e se Deus quiser, acho que a próxima sessão já vai estar todas as leis do município lá no nosso site. E a gente está organizando, vamos estar debatendo também até o que a gente vai estar colocando no site, disponibilizando também essa questão das filmagens aqui. Peço também às comissões que despachem, né, tem alguns projetos que estão nas suas comissões, e que já na próxima sessão a gente possa estar aí votando tudo isso aí. Peço também, volto a pedir novamente, que se puderem dar uma olhada, para a gente estar discutindo esse regimento interno, discutindo essa lei orgânica, para a gente estar organizando. Porque o ano já está findando aí, a próxima sessão já é no mês de setembro, e então já está aí setembro, outubro, novembro, dezembro. Então para a gente estar discutindo isso aí, para a gente já deixar para o ano que vem tudo organizado. Encerro a presente sessão, convoco os nobres edis para a sessão do mês de setembro, na segunda-feira, dia 1º de setembro de 2014. Tá? Fiquemos de pé para a oração final. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia